Boa noite, tudo bem com vocês? Eu me chamo Dandara e hoje nós vamos assistir uma aula de literatura brasileira. Eu vou jogar uns slides na tela para ficar mais fácil o entendimento. Bom, a nossa aula vai começar com o quinhentismo. O quinhentismo, ele foi um movimento literário de extrema importância para o nosso país. Ele surgiu em 1500 e durou até aproximadamente 1601. Foi a primeira manifestação literária do Brasil e é composto por textos de formação e de informação. Num contexto histórico, Portugal estava procurando expandir os seus domínios. E com a chegada ao Novo Mundo, houve todas as explorações das riquezas dessa terra. Como em um primeiro momento não encontraram ouro, prata, nem metais, a economia se voltou para o pau-brasil e para a cana-de-açúcar. Outro fator muito importante é que a Igreja Católica ainda tinha muito poder político. E graças a isso, nos primeiros anos de colonização, missionários jesuítas foram enviados para o nosso país com o objetivo de catequizar o povo que aqui vivia. Agora eu vou falar um pouco das características. Primeiro, da literatura de informação, que era basicamente o documento do processo colonizador. Eram registros descritivos sobre a flora e a fauna do Brasil, que num primeiro momento foi considerado um paraíso tropical, porque tinha uma abundância muito grande de vegetação, de árvores, e todo esse material que continha a literatura de viagem, ele foi usado posteriormente em outras escolas literárias, como a primeira geração do romantismo. Eu vou ler com vocês um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Essa terra, Senhor, parece-me que, da ponta que mais contra o sul vimos, até a outra ponta que contra o norte vem, de que nós desse porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas de costa. Traz ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, umas vermelhas e outras brancas, e a terra de cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos, terra que nos parecia muito extensa. Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, nem lhe a vimos. Contudo, a terra em si é de muitos bons ares, frescos e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar essa gente, e essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar, e que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui, essa pousada para essa navegação de Calicut bastava. Quanto mais disposição se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa fé. Bom, nesse trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, eu grifei algumas informações que são essenciais para reforçar o que eu já havia dito antes. Quando ele cita sobre a terra muito chã e muito formosa, e que essa terra, lá embaixo, no segundo parágrafo, no fim do segundo parágrafo, onde está escrito dar-se-á nela tudo por causa das águas que tem, ele está comunicando ao rei
que toda aquela terra ela é muito fértil e graças às águas que ela tem, há uma grande abundância de flora, de fauna, e ela é muito rica nesse aspecto. Porém, ouro, prata e outros metais não foram encontrados em um primeiro momento. Essa é a real intenção do colonizador português: o ouro, a prata. Mas isso não foi encontrado, então houve a exploração do pau-brasil e da cana-de-açúcar. No último parágrafo está escrito: o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que seja salvar essa gente. Nesse trecho, ele está comentando sobre a catequização, que ela deve ser feita. Mas muitas vezes isso foi usado como fachada. Então, exploravam muito as terras, tiravam todas as riquezas, mas eles de certa forma estavam lá para levar fé para esse povo, para catequizar aquele povo que lá vivia. Agora eu vou falar um pouco sobre a literatura de formação ou a literatura de catequese. E ela tinha um objetivo de converter os indígenas ao cristianismo. Foi implantada aqui no Brasil por missionários jesuítas e eram obras de cunho pedagógico e moral. Aí já entram poemas, peças de teatro, que eram todas religiosas e tinham o grande objetivo de ensinar ao indígena a cultura do povo europeu. Agora eu vou falar um trecho de um poema do padre José de Anchieta, que se chama Ao Santíssimo Sacramento. Ó que pão, ó que comida, ó que divino manjar, se nos dá no santo altar cada dia. Filho da Virgem Maria, que Deus Padre cá mandou, e por nós na cruz passou, crua morte. E para que nos conforte, se deixou no sacramento, para dar-nos com aumento sua graça. Aqui, o padre Antônio de Anchieta, ele traz toda a religiosidade nesse poema. É possível analisar figuras do catolicismo, como a Virgem Maria, Deus, todos os rituais da morte em cruz e do Santo Altar. Então, dá para analisar que sim, é uma obra de cunho pedagógico voltada para o catolicismo. Agora eu vou citar alguns autores, como Pero Vaz de Caminha, que foi escrivão-mor da esquadra liderada por Pedro Álvares Cabral. Pero Vaz de Caminha era escritor português e registrou as primeiras impressões acerca das terras brasileiras. Ele fez isso por meio da Carta de Achamento do Brasil, que foi datada do dia 1º de maio de 1500. A Carta de Pero Vaz de Caminha foi escrita para o rei de Portugal, Dom Manuel, e é considerado um marco inicial da literatura brasileira, já que é o primeiro documento escrito sobre a história do Brasil. O seu conteúdo aborda o primeiro contato dos lusitanos com os indígenas. O padre José de Anchieta. José de Anchieta foi historiador, gramático, poeta, teatrólogo e um padre jesuíta espanhol. No Brasil, ele teve a função de catequizar os índios, sendo um defensor desse povo contra os abusos dos colonizadores portugueses. Dessa maneira, ele aprendeu a língua tupi e desenvolveu a primeira gramática da língua indígena, chamada de língua geral. Suas principais obras são A Arte da Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil e Poema à Virgem. A obra do padre José de Anchieta só foi totalmente publicada no Brasil na segunda metade do século XX. Pero de Magalhães Gândavo. Pero de Magalhães foi gramático, professor, historiador e cronista português. Ele ficou conhecido pelos relatos que fez sobre a fauna e a flora e a dimensão das terras brasileiras em seu livro
História da província de Santa Cruz, que a vulgarmente chamamos de Brasil. Além dos animais distintos e das plantas exóticas, ele descreve sobre o povo indígena e a descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Outra obra que merece destaque é chamada de O Tratado da Terra do Brasil. Agora eu vou apresentar para vocês alguns exercícios de vestibular e eu gostaria que nós respondêssemos juntos. Primeiro eu vou ler o exercício e eu vou dar um pequeno tempo para vocês refletirem sobre ele. O primeiro é da FUVEST. Entende-se por literatura informativa no Brasil: A. O conjunto de relatos de viajantes missionários europeus sobre a natureza e o homem brasileiros. B. A história dos jesuítas que aqui viveram no século XVI. C. As obras escritas com finalidade de catequese do indígena. D. Os poemas do padre José de Anchieta e os sonetos de Gregório de Matos. A resposta correta é a A. Entende-se por literatura informativa no Brasil o conjunto de relatos de viajantes missionários europeus sobre a natureza e o homem brasileiro. Exercício 2. Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que A. É formada principalmente por poemas narrativos e textos gramáticos que visam a catequese. B. Inicia-se com a prosopopeia de Bento Teixeira. C. É constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. D. Os textos que constituem apresentam evidente preocupação artística e pedagógica. Ou E. Descreve com finalidade sem idealizações a terra e o homem ao relatar as condições encontradas no Novo Mundo. A resposta correta é a C. Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que é constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. Questão 3. A literatura jesuíta, nos primórdios de nossa história: A. Tem grande valor informativo. B. Marca nossa maturação clássica. C. Visa a catequese do índio, a instituição do colono e a sua assistência religiosa e moral. D. Está a serviço do poder real. Ou E. Tem fortes doses nacionalistas. A resposta correta é a C. A literatura jesuíta, nos primórdios de nossa história, visa a catequese do índio, a instituição do colono e a sua assistência religiosa e moral. Questão 4. Analisem essa imagem. Eu vou ler esse trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa a cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como têm de mostrar o rosto. Ao estabelecer uma relação entre a obra de Eckhout e o texto de Pedro Vaz de Caminha, conclui-se que ambos se identificam pelas características estéticas marcantes, como a tristeza e melancolia do movimento romântico nas artes plásticas. B. O artista na pintura foi fiel ao seu objetivo, representando-o de maneira realista, ao passo que o texto é apenas fantasioso. C. A pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofria o processo colonizador. D.
O texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena. E há forte direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez que o índio representado é objeto da catequização jesuítica. A resposta correta é a C. Ao estabelecer uma relação entre a obra e o trecho do texto, a pintura conclui-se que a pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreu o processo colonizador. Bom, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!